Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alan e estarei abordando nesse vídeo os conceitos de subconjunto e conjunto das partes. Gente, esse vídeo aqui, ele faz parte da playlist Conjuntos para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras videoaulas sobre a teoria dos conjuntos e na sequência eu vou estar resolvendo questões que já caíram em Enem em vestibulares anteriormente, tá certo? O canal também conta com outras playlists, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, conjuntos numéricos para o Enem e outras que você pode encontrar dando uma pesquisada lá nas playlists, tá certo? Nessas playlists, voltadas para o Enem, existe um conjunto de videoaulas teóricas, referente a cada um dos temas, onde eu coloco os principais tópicos que mais caem em Enem em vestibular, e na sequência eu vou resolvendo o que? Questões que já caíram em Enem e vestibulares anteriormente, específicas de cada um desses tópicos, tá certo? Se gostar do vídeo aqui, continue assistindo lá. Vamos lá. Gente, quando eu falo de subconjunto, claro que é uma palavra derivada da palavra conjunto. O que seria essencialmente o subconjunto? É uma espécie de conjunto formado a partir dos elementos de um outro conjunto. Então, a gente costuma definir da seguinte forma, para ficar mais assim, forma como você vai ver nos livros. Então a gente diz o seguinte, ó, conjunto A é um subconjunto de um conjunto B, se e somente se, vou botar um izinho aqui, todo elemento de A pertencer a B. Se e somente se. Todo elemento de A pertencer a B. Então eu vou verificar. Eu pego um conjunto A, observe. O primeiro elemento está, se não está, todos os elementos estão, beleza. Então eu digo que A é subconjunto do conjunto B. A gente costuma usar uma notação para subconjunto, que é a seguinte. Esse sinal aqui, que é um sinal de inclusão. Quando um conjunto A está contido no conjunto B, a gente escreve esse símbolo, que a gente pode ler assim, ó, A está contido em B. Se ele não estiver, quando aqui um conjunto não está? Quando existe pelo menos um elemento deste que não está no de cá. Então, se A não estiver contido em B, a gente corta. A gente vai dizer assim, ó, A não está. A gente lê dessa forma, ó. Vou botar aspas aqui, que é a forma de leitura. Então, A não está contido em B. Certo? Então, a gente lê dessa forma. A gente pode mudar essa posição de A e B e trocar o sinal também, colocando tipo assim, ó, é comum você ver também, aqui eu digo que B contém A. Então eu sempre leio desse conjunto para esse. Se o sinal estiver nessa forma, eu leio A está contido em B. Se eu inverter tudo, observe, eu inverti inclusive o sinal, a boca aqui, ó, está voltada agora sempre para o B, na verdade, Fica bom. Então eu digo que B contém A, ou B não contém A. Então a gente pode às vezes aparecer a anotação dessa forma, Então é uma forma comum também de se anotar. Um pouco menos comum que a primeira, mas é comum. Então, agora vamos pensar o seguinte, em termos de diagramas. Por que em termos de diagramas, gente? Porque eu vou precisar muito visualizar algumas questões. Você vai perceber quando a gente vai trabalhar em probleminhas envolvendo conjuntos, você vai perceber que os diagramas eles desempenham um papel de nos auxiliar na visualização dos dados, como é que eles estão se configurando, a relação entre os conjuntos. Então a gente vai perceber essas relações, quando a gente estudar a união, interseção, essas coisas, a gente vai perceber mais facilmente se a gente estiver trabalhando com diagrama. Então como é que fica com o diagrama a questão da inclusão? Vamos pegar aqui três conjuntos. Ó. Vamos pegar aqui um conjunto A, por exemplo, 1 e 2. Um conjunto B igual a 1, 2 e 3. E um conjunto C igual a 3. Vamos pegar assim, 1 e 4. Certo? Então, observe o seguinte. Se eu desenhasse aqui os conjuntos A e B, eu desenharia de que forma? Ó, aqui o A. Vamos botar, Aqui o A. Aqui o B. Então eu teria aqui 1 e 2 no A, 1, 2 e 3 no B, só que perceba que o 3 não está no A, então ele ficaria aqui na parte de fora do A, mas ainda dentro do B. Então, representando A e B, eu percebo que daqui que A está contido
em B, tá certo? Então é possível ver facilmente que A está contido em B. Agora, a relação de A para C é qual? Ó, observe, se eu desenhar aqui o A, então o A tem o 1 e o 2 e o C tem o 1 e o 4. Então eles vão ter uma espécie de conjunto, de elemento comum aos dois. A gente depois vai estudar esse elemento melhor. Mas observe que o 1 ele está em A e em C, mas o 4 não. Então, nesse caso, A, por exemplo, não está contido em C. O mesmo é verdade também. C também não vai estar contido em A. Mas aqui, uma informação que a gente tem aqui, A não está contido em C. Por quê? Porque pela definição, né, de subconjunto, então esse é um elemento, um conjunto está contido no outro, todos os elementos de um têm que ser elementos do outro. Então, observe que todos os elementos de A estão incluídos entre os elementos de B. Tá certo? Então, nesse caso aí, a gente diz que A está contido em B. Aqui, por outro lado, o 2 que está em A não está em C. Então, nesse caso, eu tenho que A não está contido em C. Então, basta apenas um elemento, né, de um dos conjuntos não está contido no outro, que eu já vou dizer, não pertencer ao outro. Opa, melhor, né? Não pertencer ao outro, que eu vou dizer que esse conjunto não está contido no outro. Tá certo? Então, é o que ocorreu aqui. Beleza? Então, esse diagrama nos dá uma visualização muito boa do que está ocorrendo, né? A gente vai ver depois uniões, interseções de conjuntos, vai ajudar bastante quando a gente estudar lá. Olha só, gente, propriedades. Quando eu estudo subconjunto, assim que eu defino, algumas coisas são muito importantes. Eu tenho duas propriedades aqui que elas são muito úteis, assim, úteis não, elas são teóricas, mas assim, a gente precisa saber delas. Que é uma pergunta que às vezes surge, por exemplo, um conjunto A está contido nele mesmo? É uma pergunta que surge, sim. Então A é um subconjunto de A. Só que essa questão é uma inclusão que a gente chama imprópria. A gente vai ter os subconjuntos próprios, que são aqueles que são diferentes do conjunto principal, e vai ter os subconjuntos impróprios, que na verdade é o A e o vazio. Certo? Ou seja, o vazio está contido em qualquer conjunto. Qualquer que seja o conjunto A, o vazio vai estar contido lá nele. Tá certo? Ou seja, o conjunto formado por nenhum elemento daquele conjunto é um subconjunto do conjunto. Tá certo? Então, com isso aí a gente pode falar um pouco das quer dizer, do conjunto, melhor, do conjunto das partes. Né? O que vem a ser o conjunto das partes de um conjunto, gente? Olha, eu não sei se você percebeu, mas quando eu olho para um conjunto B assim, eu posso escrever aqui vários subconjuntos dele. Né? Tem o vazio, que a gente sabe agora, propriedade, ó, é um subconjunto de B. Tem um conjunto formado só pelo 1. Tem um conjunto formado pelo 1 e pelo 2. Tem um conjunto formado só pelo 2. Tem um conjunto formado só pelo 3. Tem um conjunto formado pelo 1, pelo 2 e pelo 3, que é o próprio B. Então, assim, a gente tem vários. Então, quando a gente pega todos esses conjuntos e olha, vai dar um nome a ele, quer dizer, o conjunto formado por esses subconjuntos, todos esses a gente chama esse conjunto de conjunto das partes, tá certo? De um conjunto. Então, a gente diz o seguinte, que o conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto cujo seus elementos são todos os subconjuntos de A. Vou escrever. Talvez se você não acompanhou, vamos escrever aqui. Ó. O conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Certo? Daqui a pouco a gente vai dar exemplo e vai ver que não é uma coisa muito difícil, não. Então, dado um conjunto A, eu penso, pô, quantas formas eu posso combinar os elementos aqui e escrever novos conjuntos a partir dos elementos do conjunto A? Então aí eu vou ter todas essas maneiras de se escrever, eu vou colocar elas dentro de um conjunto e vou chamar isso aí de conjunto das partes. A notação que a gente usa é isso aqui, é um P meio assim, caligráfico, eu diria, meio ondulado. P de A, partes de A. Tá certo? Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente trabalhar esse negócio aí. Então, ó,
determine o conjunto das partes. Né? Então, observe que o A aqui tem dois elementos. Então, o que acontece? Ó, quem vai ser o conjunto das partes de A? Olha, aí a gente abre, ó, note, o conjunto das partes de um conjunto A. Ó, conjunto, então ele é um conjunto, então ele tem que ficar fora de chaves. É um conjunto forma, cujos elementos são subconjuntos de A. Então, dentro aqui eu vou ter novos conjuntos dentro dessa chave principal. Então, o primeiro deles é o vazio, a gente não pode se esquecer. Depois vem o 1 somente. Depois, o 2 sozinho. E o 1 e o 2. Então, cuidado para quando você estiver fazendo essa busca, né, escrevendo esses elementos, nunca esqueça do vazio e do todo. Todo A. Tá certo? Aí você vai brincando com todas as combinações. A gente vai ter uma fórmulazinha que determina essa quantidade aqui, tá certo? Então, a gente vai ter uma fórmula, não precisa se preocupar, porque, de modo geral, não se pergunta muito sobre o conjunto das partes explícito, mas sim a quantidade de elementos que ele tem. Então, a quantidade de elementos que ele tem é uma coisa fácil de se determinar. Tem uma fórmulazinha para isso. Determinar todos os elementos é uma coisa chata, trabalhosa, cansativa. Muito provavelmente não vai cair muito diretamente assim no Enem, no vestibular. Certo? Embora que algumas questões a gente está fazendo aí, tá certo? Aqui, ó. O conjunto A agora é formado por três elementos, o 1, o 2 e o 3. Então, suas partes são quem? Olha, eu vou ter o vazio, sempre começo por ele, e sempre termino no todo. Então a gente vai aumentando. Por exemplo, a gente vai pegar todos os conjuntos que só tem um elemento, que são subconjuntos de A. O 1, somente o 2, somente o 3, o 1 e o 2. Agora a gente passa por os que tem dois elementos. Depois, o 1 e o 3. Depois, o 2 e o 3. E por último, o 1, o 2 e o 3. Então perceba que a gente vai anotando de forma que é sistemática, como se fossem as palavras de um dicionário. Elas têm uma ordem para aparecer, para ficar fácil de você identificar uma palavra, procurar ela lá. É a mesma coisa da ideia de um subconjunto. Você pensa assim, pô, estou procurando um subconjunto que tem 3 elementos. Beleza, um que tem 2. Você já pula meio que para uma parte. Então, isso te ajuda até a não esquecer ninguém. Então, não vá só listando de qualquer jeito e esperar que no final você acertou todos os subconjuntos, né? Ou ficar procurando um que você esqueceu, né? Você usa a fórmula, acha a quantidade, que é o teorema que a gente vai colocar aqui agora, usa a fórmula, acha a quantidade de elementos, mas fica na dúvida. Pô, já coloquei aquele elemento, listei ou não listei. Então, é bom você ser sistemático na hora de anotar isso. Anota primeiro vazio, depois os que só tem um elemento, depois os que tem 2 elementos e os subconjuntos que tem 3 elementos, e aí vai, né? Até chegar na quantidade de elementos conjuntual. Ó, aí a gente tem um teorema que nos ajuda muito, que é o seguinte. Ele diz assim, ó, se um conjunto A tem n elementos, suas partes vão ter 2 a n elementos, 2 elevado a n elementos. Então o teorema diz o seguinte, ó, se um conjunto A tem, né, n elementos, então, só escrever aqui direitinho, então, né, P de A tem 2 a n elementos. Olha, gente, esse resultado aqui é um teorema. Se é um teorema, ele admite uma demonstração. Só para frisar uma coisa que eu venho falando ao longo das videoaulas, é o seguinte. Os vídeos aqui, específicos para o Enem, são vídeos de revisão. É meio para quem já viu o conteúdo, mesmo que pouco, mas já viu o conteúdo. O professor já justificou resultados, já explicou a validade de algumas propriedades e tal. Se você quiser videoaulas onde tem a explicação de, por exemplo, teoremas como esse, por que ele é verdade? Porque isso aqui não é uma coisa que cai do céu, isso aqui é demonstrado. Então você vai lá na minha playlist, Matemática do primeiro ano do ensino médio, lá vai ter uma videoaula onde eu explico esta fórmula aqui, lá na parte de conjuntos. Tá certo? Então, essas videoaulas aqui são videoaulas de revisão. Eu não tenho a pretensão de explicar nada do zero aqui. O que der pra gente fazer, a gente faz. Mas, de modo geral, eu vou estar pulando a explicação de resultados. Agora, relativo ao primeiro ano, já existe uma playlist aí, quando eu dei aula no ensino médio, eu preparei todas as aulas lá, eu explico tudo. Desde conjuntos até função logarítmica. Eu estou explicando os detalhes principais. Quer dizer, quase tudo, né? Até aqueles não tão importantes, né?
E também uso muito, eu explico o porquê das coisas. Agora aqui eu vou mais assim, né? Então vamos só usar o teorema, né? Como se você já tivesse visto o conteúdo, já soubesse, né, desse teorema, já tivesse visto o professor demonstrar ele alguma vez, tá certo? Então, voltando aqui. Então o que ele diz? Ó, vamos ler de novo. Se um conjunto tem n elementos, então suas partes têm 2 a n elementos, tá certo? Ou seja, se um conjunto tem, vamos aqui, ó, 2 elementos, ó, quantos elementos vai ter suas partes? Vai ter 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, né? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Se um conjunto A tem, no caso aqui, 3 elementos, quanto vai ter suas partes? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Então isso aí vai nos ajudar. Depois a gente vai estar vendo uns probleminhas com isso aí, nas próximas videoaulas, tá certo? E aí a gente vai estar utilizando esse teorema. Então estou colocando aqui, veja o exemplo dele nos itens A e B. Ele fala sobre quantidades. Então ele não está preocupado com a cara dos subconjuntos, mas sim com a quantidade de subconjuntos. Tá certo? Quando a gente estuda um pouquinho lá de análise combinatória, lá na frente a gente vai poder perceber o seguinte. Vai poder tentar responder as perguntas. Poxa, desses elementos aqui, quer dizer, desses subconjuntos aqui, quantos tem apenas 2 elementos? Aqui a gente está vendo que é 3, né? Então se a gente fizer explicitamente, né, os subconjuntos que tem 2 elementos, a gente vai achar que é esse e esse. Mas existem fórmulas também. Então a gente vai estar aprofundando ao longo das videoaulas, tá certo? Então vamos lá, gente. Nesse sentido, para fechar aqui a aula, eu coloquei um exercíciozinho de verdadeiro ou falso que eu acho muito pertinente, muito importante da gente fazer. Até para a gente não confundir muito a relação de inclusão com a relação de pertinência, que a gente viu no vídeo passado. Se você não viu, veja lá. Se você já souber, beleza, não precisa assistir o vídeo não, se não quiser assistir. Mas a gente vai confrontar aqui a relação de inclusão e vai ter algum exercício com a relação de pertinência. Olha só, a relação de inclusão, gente, ela é de conjunto para conjunto, que é essa aqui do contido, né? E a relação de pertinência ela é de elemento para conjunto. Então eu pergunto se um elemento pertence a um conjunto. No caso da inclusão, eu pergunto se um conjunto está contido em outro conjunto. Então perceba essa relação, tá certo? Então, ele pediu aqui marcar V se for verdadeiro e F se for falso. Vamos aqui no primeiro. Ele pergunta, conjunto 1, 5, formado pelos elementos 1 e 5, está contido no conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5? Olha, todo elemento desse conjunto é elemento desse? Ou seja, todo mundo que está dentro das chaves desse conjunto está dentro das chaves desse? Sim, verdade. Olha, eu vou dar um truque depois, tipo eu fiz no pertence, mas eu vou fazer depois da questão. Vamos tentar entender pelo conceito primeiro, certo? Agora eu pergunto, esse 3 aqui está contido aqui? Aí você pergunta, mas 3 é conjunto ou é elemento? Fora das chaves ele é elemento, então ele não pode estar contido, ou seja, a relação não faz sentido. Então a gente coloca que é falsa. Porque isso aqui não é conjunto. Perceba, a relação de inclusão é a relação de conjunto para conjunto. Se fosse um pertence ali, beleza, não teria problema nenhum. Aí eu pergunto, o conjunto vazio está contido no conjunto das partes? Verdadeiro ou falso? Olha, propriedade. O conjunto A está contido em qualquer conjunto, ou o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Certo? Então, isso aqui é verdade. Isso aqui é uma propriedade independente. Se aqui for um conjunto desse lado, o vazio sempre vai estar contido nele, independente de qual conjunto for. Aí vem as perguntas mais interessantes com implicações. Por exemplo, se o elemento... Não, se o conjunto 1, 2, né, A é formado pelo conjunto 1, 2. Então esse 2 aqui pertence às partes de A. Aqui é uma questão meio de trás para frente. Olha, tem umas pegadinhas aqui, mas eu coloquei os 2 itens aqui, tá certo? Olha, se A é formado por 1, 2, quem são suas partes? A gente até fez ali em cima, né? É o vazio, né? Só o 1, só o 2, e o 1 e o 2. Agora, esse cara aqui, gente, ó, esse cara aqui está contido aqui. O que é estar contido, gente? É que os elementos desse conjunto têm que ser elementos desse. Mas espera aí, o elemento desse conjunto é o 2. Este aqui, o conjunto 2, que é o elemento desse conjunto. Então perceba que esse 2 aqui, ele não está aqui dentro. O que está aqui dentro é um conjunto formado pelo 2. Então esta proposição aqui,
perceba, ela vai ser falsa. Eu vou explicar melhor. Tem um truquezinho se você não entendeu. Mas a ideia é, eu tenho que olhar se esses caras aqui, ó, esquece essa chave aqui, ó, eu só tenho 1 e o 2. Eu tenho que pensar se, né, dado isso aqui no A, óbvio, se o A tem 1 e o 2, então as partes de A são todos esses. Aí faz a pergunta, esse conjunto 2 está contido em P de A? Aí a gente é levado a crer que sim. Só que toma cuidado, ó, gente. O 2 aqui, quando eu pergunto da relação de inclusão, eu penso, o elemento que está dentro das chaves, ele também está dentro das outras chaves do mesmo jeitinho que ele está? Não. Perceba que ele está aqui dentro de uma chave e aqui ele está dentro de 1, 2, 4 chaves. Então aqui ele está dentro de um par e aqui ele está dentro de 4 chaves. 2 à direita e 2 à esquerda. Então, esta proposição aqui é falsa. Por outro lado, se 1, 3 pertence a P de A, ou seja, esse cara aqui é um subconjunto, ou é um elemento daqui, quer dizer, eu vou ter uma chave principal do P de A e vou ter lá dentro um 1, 3. E vou ter os outros elementos. Então isso aqui está em P de A. E aí, isso aqui necessariamente implica que 1, 3 vai estar contido em A? Sim. Porque, observe, ó, agora, ó, 1, 3 está em A. Quer dizer, se A for só um 3, beleza. Seu conjunto das partes vai ser o vazio, só 1, só o 3 e o 1 e o 3. Então, beleza. 1, 3 vai ser um subconjunto de A. Certo? A pode ter outros elementos, viu, gente? Beleza? Mas perceba que, de fato, ó, o 1, 3 vai estar contido em A. Verdadeiro. Aí você fala, nossa, velho, estou achando muito confuso isso. Existe uma regra que a gente pode estar usando, tipo a gente fez na pertinência, na relação de pertinência. Foi a seguinte. Na relação de pertinência, quando eu tinha um sinal de pertence, o que eu fazia? Eu cortava as chaves do conjunto para o qual o pertence estava virado. No caso nosso, a gente quando colocou o pertence virado para lá, no conjunto da direita. E via, olha, os elementos do conjunto aqui estão aqui, ó, esqueci a chave, é como se eu apagasse. Isso aqui eu faço com os dois. Quando for o contido, eu corto dos dois. Então, ó, vou cortar aqui, ó. Então, não existe mais essas chaves. Enxergue só o 1 e o 5. Do jeito que eles estão aqui, eles também estão aqui? Sim, ó. Esquece a chave. É como se você apagasse mesmo, ó. Eu não vou apagar nos exemplos, eu não gosto muito, mas é como se você tivesse vendo. Pronto, esses elementos que estão aqui? Sim. Então, verdadeiro. Tá vendo? Então a regrinha é, corta-se as chaves dos dois conjuntos. E aí, se os elementos do lado que eu estou perguntando se está contido, né, estiverem todos no outro, a gente diz que a relação é de inclusão. Está verdadeira aqui. Agora, aqui eu não tenho chave para cortar desse lado, tá vendo? A regra do contido é o quê? Corta aqui, mas não tem. Cadê a chave aqui do B? Não tem, então falso. Vazio é a mesma coisa, ó, inclusão. Quando eu escrevo o conjunto das partes, gente, eu não sei se você percebeu, mas olha só. O vazio ele fica dentro das chaves, né? Então eu cortei aqui. As chaves do vazio, elas são chaves assim, ó. Então eu corto, fica nada aqui. Quando eu cortar, eu tenho que pensar o seguinte, ficou o mesmo conjunto lá? Sim. Então, beleza. No caso vazio, você não precisa nem decorar. Como o vazio é conjunto e partes de A é o conjunto formado por conjuntos, cujos elementos são conjuntos de um certo conjunto, você não precisa nem se perguntar, ela sempre está verdadeira. Aqui. Por que esse aqui está falso, ó, gente? Porque assim, a gente tem, a pergunta é, esse cara aqui está contido nesse? Então você escreve aqui, ó, 2. A pergunta é essa, está contido ou não? Aí eu venho o quê? Corto essa chave aqui e corto essa chave aqui, ó. Perceba que o 2 aqui, ele está puro. E aqui, ele está o conjunto 2, ó. E, obviamente, o elemento 2 é diferente do conjunto 2. Tá certo? Então, perceba que esta implicação aqui é falsa. Ou seja, se A tem um 2, o conjunto 2 está contido em P de A? Não. O conjunto 2 é um elemento de P de A. Se fosse somente, vamos supor que fosse somente a relação de pertence, ó. Na relação de pertence, aqui fosse um pertence no lugar do contido. Dado isso aqui, né? Que A é um 2. Então, ó, eu não cortaria desse lado, eu cortaria só desse. Então, desse lado continuaria com a chave e desse também, ó. Agora, daria verdadeiro. Então, não confundir a relação de pertence com a relação de inclusão. Tá certo? Não confundir as duas. Beleza? E por último, 1, 3 pertence a P de A.
Aí a gente tenta, gente, meio que recriar o P de A. Se um 3 está em P de A, eu sei o quê? O P de A vai ter que ter quem? O vazio, né? Digamos assim, ó. Se um 3 está em P de A, ó, note que agora eu dei o maior de todos, as partes, né? No anterior eu tinha feito o contrário. Tinha dado A e perguntado sobre as partes. Agora eu dei as partes de A, um elemento das partes, então eu sei, ó, se o 1 e o 3 estão em parte de A, então o vazio está, ele sempre está. O 1 também está, o 3 também está e o 1, 3 também está. Claro, podem ter outros? Pode. Eu não falei que o partes de A é igual a esse conjunto. Então eu posso ter mais. Só que com certeza isso aqui é verdade. Aí a pergunta é, ele faz o seguinte. Então, o meu A aqui, se um 3 está em P de A, esse conjunto, então necessariamente um 3 tem que ser um subconjunto de A. Ou seja, A vai ser isso aqui, ó. 1, 3 e possíveis outros elementos que A tiver. Então, o que ele faz a pergunta? Esse cara aqui está contido nesse? Então, a gente vem aqui nas chaves, ó. Corta, corta. 1, 3 sem nenhuma chave e 1, 3 sem nenhuma chave. Claro, podem ter outros, viu? Então, isso aqui é uma relação que a gente faz por uma parte mínima de A. Eu sei que A, no mínimo, vai ter esses dois elementos aqui, tá certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, joga nos comentários. Chegamos ao final do vídeo, né? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, joga nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.